Vamos conversar sobre o jeito Harvard de ser feliz. Muito bem. O nosso livro desse mês, segundo livro do nosso Clube do Livro. E toda semana a gente vai fazer um encontro que vai acontecer pelo YouTube. Eu tenho fé que o YouTube vai liberar esses encontros. Bom dia, Mayara. Bom dia, Bianca. O YouTube vai liberar nossos encontros e faremos nossos encontros por lá, que eu acho melhor pra gente interagir. Mas hoje vai ser por aqui, já visto que o YouTube ainda não nos liberou. Vamos lá. Vamos falar sobre o livro. Primeiro, meninas, me contem que vocês estão lendo. Já começaram o livro? Me contem aqui. A gente vai falar sobre a introdução do livro, tá? E o capítulo 1. Vocês são do tipo que pula a introdução ou que lê a introdução? Eu era do tipo que pulava a introdução até descobrir que tem ouro na introdução dos livros. Então hoje eu leio introdução. E se ela tá ali, ela tem um sentido, que é fazer com que, preparar a gente para a leitura que virá. Então leiam a introdução dos livros, tá? Não pulem a introdução, ela é importante. E hoje vai ser uma leitura guiada, então eu vou trazendo para vocês os trechos mais importantes e comentando. Na introdução, esse livro, repetindo, O Jeito Harvard de Ser Feliz, escrito por Shal Achor. Esse livro é sensacional, já li várias vezes. Lá na introdução, ele já diz assim: se você se empenhar, se você se empenhar, terá sucesso. E só depois de ter sucesso é que poderá ser feliz. Se a gente parar para pensar nessa frase, a verdade é que a gente cresce aprendendo que é exatamente essa regra. Você faz o que tem que ser feito, você se dedica, você se empenha, e aí, como consequência, a felicidade virá. Concordam que é assim que a gente aprende, assim que a gente ouve, que a felicidade ela é uma consequência de fazer aquilo que precisa ser feito, de cumprir todas as etapas. Mas aqui ele vem para desmistificar essa crença, esse modo de enxergar a vida. E ele já começa na introdução falando exatamente: o único problema é que essa fórmula ela é incorreta. Isso não funciona. Eu não vou me tornar feliz simplesmente porque eu fiz tudo que devia ser feito. Simplesmente porque eu cumpri todas as etapas de um processo na vida. Não é isso que vai me trazer felicidade. Então isso já tá logo na introdução, assim, ó, tapa na nossa cara. O que o livro fala pra gente? Que a felicidade precede o sucesso. E não resulta do sucesso. Isso tá lá na página 14, na introdução. Então entendam que o livro inteiro... Você podia parar aqui. Pronto, entendi, não vou mais ler. O livro inteiro vai te explicar com estudos científicos que é importante que eu primeiro seja feliz para que depois eu alcance o sucesso. Então entenda que o livro inteiro vai falar disso, que a felicidade, o meu estado emocional, ele interfere diretamente nos meus resultados. Quanto maior a minha sensação de bem-estar comigo mesma, melhores serão os meus resultados. Aline, resultado em quê? E aí, no decorrer do livro, a gente vai ver que são resultados em todas as áreas da vida. Quem é mais feliz ganha mais dinheiro. Quem é mais feliz tem mais saúde. Quem é mais feliz constrói relacionamentos melhores. Quem é mais feliz tende a ser promovido. E aqui são estudos científicos. Porque eu amo esse livro, porque eu já acredito nisso, eu já prego isso na minha vida. Mas aqui a gente tem embasamentos científicos com dados. Esse estudo ele começa em Harvard e depois ele passa por mais de 40 países. Então são dados, não é achismo. Porque muita gente, quando a gente fala que o nosso estado de espírito, ele interfere nos nossos resultados, tem muita gente que acha que isso é uma coisa mística. É muito místico e não é, é científico. É científico e aqui a gente tem comprovação e cheio de dados sobre isso. Passamos da introdução,
Vamos começar aqui na parte 1 do livro, e eu vou lendo só o que está grifado, tá? Lá na página 18, ele vai falar que a mente é um lugar em si mesma. Gente, essa frase é sensacional. Vou repetir, tá? A mente é um lugar em si mesma, e em si mesma pode fazer do céu o inferno, e do inferno um céu. Eu vou dar uma pausa para vocês comentarem exatamente essa frase aqui. Essa frase, ela não é do Shaw Arthur, tá? Essa frase é de John Milton e escreveu isso há mais de 300 anos atrás. Olhem essa frase, comentem aqui. Eu sei que tem um delay entre eu falar e vocês escreverem, mas essa frase, ela é sensacional e eu quero muito que vocês anotem ela fora do livro. Anotem essa frase num caderninho, tenham essa frase como guia para a vida, porque quando eu entendo que a minha mente, ela é um lugar em si mesma e que a minha mente é capaz de tornar o céu, ou seja, dentro da minha cabeça eu consigo fazer com que um lugar maravilhoso se torne horrível. Quantas pessoas a gente conhece que entraram em depressão e a gente diz, meu Deus, fulana tinha a vida perfeita. Tinha tudo, tinha casa, tinha dinheiro, tinha saúde, tinha um estado incrível e mesmo assim fulana adoeceu. Entrou em depressão, se matou. Ou o contrário, a gente encontra alguém que vive num estado de tristeza, de pobreza, de dificuldade financeira. Não que eu esteja aqui para romantizar a pobreza, tá bom? Muito pelo contrário. Na verdade, eu sou a pessoa que não romantiza a pobreza. Ser pobre não é bom, não ter dinheiro não é bom, tá? Não tô romantizando a pobreza. Eu tô esclarecendo essa frase. Então, quantas vezes a gente conhece alguém que tá passando por dificuldades, que perdeu um ente querido, que vive uma vida mais cheia de sacrifícios, e que mesmo assim é alguém que vê o lado bom de tudo. É alguém que consegue dar a volta por cima, que consegue mudar aquilo que estava acontecendo. Porque a mente, eu vou repetir essa frase, é um lugar em si mesma. E a mente pode fazer do céu o inferno e pode fazer do inferno o céu. Anotem essa frase. Anotem essa frase. Bom dia, Lu. Não me deixem falando sozinha, vão comentando, vamos conversando no decorrer da aula para eu saber que vocês estão entendendo, que vocês estão concordando comigo ou discordando. Eu estou trazendo as minhas percepções e ajudando vocês numa leitura guiada. Já valeu a leitura essa frase, não é? É isso mesmo, Maia, né? Essa frase é sensacional, ela faz assim na nossa cabeça. Pô! Ou seja, não é aquilo que me acontece. É como a minha mente decide ver a vida. Muito bem, Ale. Gostei de saber que ela tá trabalhando, mas tá me ouvindo. Muito bem. E ainda no começo, ali na página 19, ele vai falar o seguinte. Eu comecei a perceber o quanto a nossa interpretação da realidade altera a nossa experiência dessa realidade. Eu vou repetir, porque isso aqui é sensacional. Comecei a perceber o quanto a minha interpretação da realidade altera a experiência dessa realidade. Vou fazer uma pausa. Eu leio 1000 livros em sequência, eu tô lendo um outro livro que quem sabe daqui pro final do nosso ano ele entre no clube porque é um livro bem denso. Mas eu tô lendo um outro livro que fala mais de física quântica, que vai explicar mesmo prótons e elétrons e energia e tudo mais. E ele fala exatamente o quanto a física, o estudo da física, deixa muito claro que a percepção do observador altera a movimentação dos elétrons. Já pode ir enviando, Brenda, para uma amiga. Eu vou deixar salvo, eu vou tentar subir no YouTube também, tá? Então isso aqui, a física já comprova que a percepção do observador altera a movimentação dos elétrons. Isso é física. Vamos trazer isso para a nossa realidade. A forma como eu enxergo a vida altera a minha experiência de vida. Gente, isso aqui é pra você rasgar a sua cabeça. Minha vontade é ir aí, rasgar a cabeça de vocês e enfiar isso dentro. Tanto que a gente tá fazendo a leitura do livro e eu tô aqui esmiuçando o livro pra vocês. Voltando à leitura, o Shaw continua falando assim.
Os alunos que estavam focados no estresse e na pressão, isso, o Charles já está falando sobre a pesquisa dele dentro de Harvard com os alunos de Harvard, tá? E o que ele fala? Que os alunos que estavam focados no estresse e na pressão, aqueles que viam estar na faculdade como um fardo, nossa, eu tô em Harvard, eu preciso ser melhor, isso é um peso, isso é um fardo, eles estavam deixando passar as oportunidades que se apresentavam debaixo dos seus narizes. Olhem isso. O foco do aluno era tanto na pressão, era tanto na dificuldade, no medo que ele tinha. Pelo fato dele estar em Harvard, olha o peso, né? Nossa, eu sou aluno de Harvard. Que ele focou no problema e todas as oportunidades passaram na frente dele, mas ele estava olhando para cá. Aqui, ó. Vou dar um exemplo. Tá aqui o problema. Não, vou usar uma coisa. Esse é o problema. Certo? Pequeno. Essas são as oportunidades bem maiores. Só que os alunos que estavam olhando para o problema, a oportunidade ela passava e ele não enxergava, mesmo ela sendo maior do que os problemas. Por que ele não enxergava? Porque a forma, vou voltar, porque a nossa interpretação da realidade altera a nossa experiência na realidade. Isso está lá na página 19, ok? Passando para a página... Isso aqui tá fazendo sentido para vocês? Comentem aqui. Dá um ok, manda um coraçãozinho para eu saber que tá fazendo sentido. Lá na página 20, estamos lendo o jeito Harvard de ser feliz. Tem muita gente entrando. Lá na página 20, ele vai falar o seguinte, que em 2004, houve um levantamento que revelou que nada menos do que 4, ouve isso aqui, 4 a cada 5 alunos de Harvard sofriam de depressão. 4 a cada 5 alunos. Gente, é um percentual altíssimo. Sofriam de depressão, pelo menos uma vez durante o ano letivo. Isso quer dizer que, por mais que eles estivessem na melhor faculdade do mundo, tendo acesso às melhores oportunidades, eles estavam focando no problema, na pressão, no peso que era estar em Harvard e não na oportunidade que era estar ali. Como assim alunos de Harvard têm depressão? Ele poderia olhar para lá e dizer, caramba, eu tô na universidade mais desejada do mundo. Eu tenho o que um número baixíssimo de pessoas no mundo vai ter acesso. Mas eles estavam olhando para o peso que era estar ali. Eles se comparavam uns com os outros. Entende que a maioria daqueles alunos, a vida inteira, eles foram os melhores da sala? Mas quando eles entram em Harvard, eles são os melhores dos melhores do mundo. E aí ele começa a ter medo de não se destacar mais. Ele começa a se comparar com os outros, ele começa a, e se eu não der conta, e se eu não for tão bom assim? E aí, ao invés de novo, eu vou voltar para aquele exemplo. Ao invés de enxergar as oportunidades gigantes na frente dele, ele tá enxergando o problema que é desse tamanho. Entende? E aí, vamos avançando. E aí lá na página 21, ele vai falar sobre o culto da média. Sensacional. O que ele vai falar? Que numa abordagem típica... a própria psicologia, mas não só a psicologia, a matemática e muitos outros estudos, eles estudam a média. Então, é comum que o estudo exclua, a gente está na página 22, tá? É comum que o estudo exclua o que se destaca muito para cima ou muito para baixo. E aí a gente coloca todo mundo numa caixinha da média. Então, a abordagem típica para compreender o comportamento humano sempre foi analisar o comportamento do resultado médio, mediano, medíocre. Aquilo que fica na média é medíocre. No entanto, do meu ponto de vista,
Essa abordagem é equivocada. Isso se chama culto da média e acontece nas ciências comportamentais, assim como na física, na matemática e assim vai. Se alguém fizer uma pergunta, por exemplo, em quanto tempo uma criança consegue aprender em uma sala de aula? A ciência vai mudar essa pergunta. E a pergunta passa a ser: quanto tempo, em média, uma criança, em média, consegue aprender em uma sala de aula? Com isso, ignoramos aquelas que aprendem muito mais rapidamente ou muito mais lentamente. E nos adaptamos a viver, a criar, a ter em vista, a viver, a construir a vida mediana. E aqui tá bem grande. Se nos limitarmos a estudarmos a média, permaneceremos meramente medianos. Se eu me limito a entender como a média funciona, como a média... Ai, quanto ganha um cidadão médio no Brasil? No meu estado, inclusive eu olhei recente essa pesquisa, no meu estado, a média é de R$1.000 e poucos. Deus me livre viver na média. Entende? Em quanto tempo, em média, uma pessoa consegue emagrecer? Não sei. Não quero saber da média, mas eu quero saber aquela que fez mais rápido, fez em quanto tempo. Aquele que extrapolou o mínimo, que saiu da bolha. Eu falei isso. Quem tava na nossa aula no Zoom, lembra que eu falei isso no Zoom, lembrem? No Zoom eu falei pra vocês o quê? Sempre que eu tiver igual a todo mundo, que eu tiver caminhando junto com a média, eu preciso parar e saber que eu, com certeza, ouça aqui, com certeza eu tô errada. Porque a grande maioria, porque a média vai fazer mais do mesmo, vai viver uma vida medíocre, vai viver uma vida mediana, vai ter resultados medianos. Se eu quero uma vida extraordinária, se eu quero sair da curva, eu não posso seguir a média. E isso tá lá na página 22 do nosso livro. Tá fazendo sentido para vocês? Estão me acompanhando até aqui? Seguindo a nossa leitura, ele vai falar que você pode passar a vida inteira. Isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês isso aqui no livro. Olha, o tamanho do grifo que eu fiz aqui. Você pode passar a vida inteira estudando a gravidade sem nunca aprender a voar. Gente, isso aqui foi um tapão na minha cara, assim, daqueles que até dói. Vocês estão vendo? Eu acho que ficou vermelho. Sabe por quê? Porque eu amo estudar. Mas aí, será que eu tô realmente colocando tudo em prática? E aí é uma reflexão minha comigo mesma, eu espero que você faça essa reflexão com você. Quantas vezes a gente estuda algo e não pratica na nossa própria vida? Eu sei ensinar, mas não sei colocar em prática. Entende? A gente precisa praticar aquilo que a gente estuda. E aí ele traz um dado super alarmante aqui. Para cada estudo sobre felicidade e prosperidade, são conduzidos 17 estudos sobre depressão, ansiedade, tristeza, doenças. Para cada um sobre felicidade, existem 17. Olha a discrepância disso aqui. Sobre tristeza. Aí eu vou voltar. Aonde eu coloco o meu foco? Aonde eu tô colocando o meu foco? Se o foco da grande maioria, se o foco da média é estudar tristeza, é estudar depressão, é estudar trauma, é estudar distúrbio, eu vou viver em que núcleo? A ciência, o padrão da ciência é aprender a média. O que é a média? É um cidadão neutro. O que sai da média? Um cidadão depressivo. Então, o que a ciência tende a estudar? Aquele cidadão que sai da média para baixo, que é depressivo, eu preciso fazer com que ele volte para a média. Mas a própria ciência não sabe ensinar essa pessoa a ser feliz, a subir, a sair do mediano. Então a gente estuda a média, estuda o que fica para baixo dela, mas a gente não ensina a subir. A gente não ensina, a ciência não ensina a ser feliz, a ser extraordinário.
pelo menos não ensinava. Ou melhor, a parte que ensina é infinitamente menor do que a parte que te ensina a olhar para a tristeza, a olhar para a depressão, a viver na média. E aqui ele vai dizer lá na página 23, a gente está lendo O Jeito Harvard de Ser Feliz. Lá na página 23 ele vai falar: o padrão de manter o foco no negativo permeia não apenas as pesquisas da instituição de ensino, mas permeia a nossa sociedade. Ou seja, a manada, o comum, a sociedade padrão foca no negativo. Se você deseja sair do comum, se você deseja sair do padrão, você precisa sair, parar de seguir todo mundo. Não é comum que as pessoas amem reclamar? Ele vai falar disso mais lá na frente do livro, tá? Mas é comum que as pessoas amem reclamar, amem se queixar, se lamentar. Saia dessa bolha, saia desse ciclo. Ai, mas todo mundo faz, então. E pra onde todo mundo tá indo? Para uma vida extraordinária ou para uma vida mediana? Lembrando que mediano é igual a medíocre. O objeto ao qual dedicamos o nosso tempo e focamos a nossa energia mental pode de fato se transformar na nossa realidade. Lá na página 24. O objeto no qual dedicamos o nosso tempo e focamos a nossa energia mental pode de fato se tornar a nossa realidade. Ou seja, se você está o tempo todo reclamando, lamuriando, focando no problema, se colocando para baixo, olhando só o lado negativo, só o peso, só a pressão, é isso que a sua vida se torna. Mas se você decide mudar a sua visão, é a sua visão, não é a vida que muda, e porque a vida muda, você muda. É você que muda, e porque você muda, você é o observador, lembra? Tá lá no começo do livro. E porque você muda, a sua vida vai responder e vai mudar também. Lá na página 25, na busca de um alto nível de realização, os alunos de Harvard se isolam de colegas, de entes queridos, comprometendo o seu próprio sistema de apoio quando eles mais precisavam. Então, o que ele vai falar aqui? Que os alunos queriam tanto ter sucesso que eles se isolam dos amigos, se isolam da família, se isolam do seu momento de lazer, de fazer alguma coisa que eles gostam. E aí eles abdicam da felicidade em detrimento do sucesso. Porque, como diz lá na introdução do livro, o que a gente aprende é que primeiro eu tenho sucesso, depois eu sou feliz. E é exatamente por eles se excluírem da família, se excluírem de ter bons momentos, que eles entram em colapso. E aí eles não conseguem crescer, não conseguem ter o melhor do que a faculdade poderia oferecer para eles. Pausa para minha água. Tá fazendo sentido para vocês? Comentem aqui para mim. Aline, tá fazendo sentido. É isso mesmo. Tem alguém aqui assistindo comigo que ainda não tinha lido o livro? Porque tá entrando bastante gente, né? Se você tá aqui e ainda não leu o livro, comenta aqui pra mim. Aline, não tô lendo o livro, mas tá fazendo sentido, tô entendendo. Ó, a Cris ainda... Ah, muito bem. Bom, vão comentando pra eu saber que vocês estão aí, tá? Não gosto de me sentir falando sozinha. Ó, a Cris ainda não tava lendo o livro. Ó, Cris, o livro é esse aqui. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Sensacional, eu amo esse livro. Vou continuar, tá bem? Página 26. Olha lá o que ele vai continuar falando sobre os alunos de Harvard, tá? Donos de mentes brilhantes, que são melhores, mas que sacrificam voluntariamente a felicidade pelo sucesso, aprenderam que, se forem empenhados, serão bem-sucedidos. E só então, quando tiverem sucesso, é que eles poderão ser felizes. O que esses alunos aprenderam? Que a felicidade é uma recompensa, que ela só pode ser recebida, ou seja, só tem o direito
de ser feliz depois que eu me formar em Harvard, depois que eu ganhar um prêmio Nobel, depois que eu abrir uma empresa. E aí a felicidade, ela passa a ser um se. Eu vou ser feliz se. Ou então, quando, né? Aqui ele fala do quando. Eu vou ser feliz quando? Eu vou ser feliz quando eu casar. Eu vou ser feliz quando eu me formar em tal lugar. Eu vou ser feliz quando eu ganhar mais dinheiro. Esse é o padrão comum que as pessoas pensam. Mas o livro já desmistificou isso e vai continuar desmistificando por mais de 200 páginas. Temos mais sucesso, vamos lá, mas ao longo desse livro, o que o Shaw vai nos comprovar? Ao longo do livro, o Shaw vai nos comprovar que nós temos mais sucesso quando estamos mais felizes e mais positivos. Então, a gente vai ter mais de 200 páginas para frente nesse livro, dele nos comprovando cientificamente que não é sucesso, felicidade não é uma recompensa do sucesso. Muito pelo contrário. A felicidade, ela é a mola para o sucesso. Quanto mais positiva eu sou, mais sucesso eu tenho. Acontece que o nosso cérebro, página 26, ok, meninas? Jeito Harvard de ser feliz. Acontece que o nosso cérebro é literalmente configurado para apresentar melhor desempenho, não quando ele está no negativo ou no neutro, mas sim quando ele está no positivo. Anota isso aí. Anota isso aí, só para você entender que não é místico, é científico. O meu cérebro funciona melhor, não quando eu sou negativa, não quando eu tô neutra, mas quando eu sou positiva. Estar na energia positiva, se sentindo mais feliz, olhando o universo das possibilidades e não dos problemas, ele funciona muito melhor. Vamos avançar na nossa leitura. Aí lá na página 28, ele vai falar sobre os 7 princípios que a gente vai estudar lá na frente, tá bem? E aí, quais são esses 7 princípios? Que ele diz que são princípios que são padrões comprovados que te ajudam a ter mais sucesso e realização, se manter mais positivo e por isso ter mais sucesso e realização. Então, os 7 princípios são o benefício da felicidade, e aí ele vai falar que o cérebro positivo tem vantagens biológicas em relação a um cérebro neutro. O próximo é o ponto de apoio e alavanca, ou seja, a maneira como a gente vivencia o mundo e a nossa capacidade de prosperar nele muda a partir da nossa atitude mental. Ou seja, a minha atitude mental, a gente já falou sobre isso, é um resumão. A minha atitude mental vai influenciar em todo o resultado que eu vou ter. O efeito Tetris, ou seja, o cérebro, ele busca um padrão. Esse princípio, ele vai ensinar como reiterar o cérebro para que eu identifique padrões de possibilidade, de forma que possamos perceber e aproveitar as oportunidades no caminho. Então, ele vai ajudar a gente a enxergar melhor as possibilidades que se colocam na nossa frente. Olha o que eu falei dos alunos. Às vezes eu tô aqui focada no problema, que é pequenininho, e por eu estar olhando pro problema, a oportunidade tá passando e eu não tô vendo. Ela tá aqui, ela vem na minha cara, mas eu não consigo enxergar, porque o meu olho, ele tá no problema. Eu só consigo olhar o problema. E aí eu não consigo olhar a oportunidade que tá aqui, ó. Eu tô só olhando pro problema. E a oportunidade gigantesca tá aqui, ó, na minha frente. Encontrar oportunidades na adversidade. O princípio que diz respeito a encontrar um caminho mental que nos tira do fracasso e do sofrimento. O próximo, 1, 2, 3, 4, o quinto princípio, o círculo do Zorro, que é um princípio que nos ensina a retomar o controle, concentrando-se em metas pequenas e para depois expandir.
Sexto, a regra dos 20 segundos. Muitas vezes a gente sente que mudar leva muito tempo. Então ele vai ensinar uma regrinha de 20 segundos para que a gente consiga manter hábitos saudáveis e se desfazer de velhos hábitos. E o investimento social, que pessoas bem-sucedidas investem nos amigos para continuar avançando. Isso aqui é sensacional. Então aqui são 7 princípios, aqui ele só está trazendo, mas a gente vai estudar esses princípios no decorrer do livro, ok? Vamos falar do primeiro princípio, que é o benefício da felicidade. E aqui a gente já vem para a página 32. Para quem está me acompanhando com o livro em mãos, página 32. O que ele vai falar aqui? No intervalo de apenas um ano, ele deu palestras em 40 países de 5 continentes. E ele constatou que esses 7 princípios que a gente vai estudar, que funcionaram lá em Harvard, funcionavam em todos os países, para todas as pessoas que estavam dispostas a aplicar. Presta atenção, eu vou repetir isso aqui. Os 7 princípios que ele detectou com os alunos dele em Harvard, depois ele sai viajando o mundo. Aí ele viaja 40 países. Aí ele conhece os 5 continentes e aplica esses 7 princípios nessas pessoas. E funciona nos 40 países, nos 5 continentes, para todas as pessoas que de fato aplicam. Porque não vai funcionar para você, alecrim dourado. Só com você não funciona. Funciona em 40 países. Funciona com dezenas de milhares de pessoas. Ah, mas comigo não funciona. Se você realmente acha que com você não funciona, nem tenta. Continua vivendo a vida mediana. Ai, meu Deus, são 8h30 da manhã e eu tô te dando um tapa na cara. Mas a realidade é essa. Ah, então, mas é porque comigo não funciona. Não vai funcionar mesmo, criatura de Deus. Porque você já falou que não funciona. E eu já te falei no começo dessa aula de hoje, que tá lá no começo do livro, que a forma, o meu estado mental, para onde eu tô focando, vai interferir nos meus resultados. Então, se você tá dizendo que não funciona, não vai funcionar. Mas ele tá te provando, por dados, números, estatísticas, pesquisas, que funciona. Então, se dê ao direito de testar, de colocar em prática, de fazer, de experimentar. Ai, parece até que eu tô zangada. Mas é porque eu tô. Eu fico inquieta, nervosa, querendo enfiar os conhecimentos na cabeça de vocês. Fico eufórica, eu tô eufórica. Que eu penso que tem tanto conhecimento disponível e que se a gente tomar posse dele, se a gente aplicar, a gente muda a nossa vida completamente. Mas tem gente que prefere ficar reclamando, ao invés de ir lá e fazer o que tem que ser feito para mudar de vida. Entende? Vamos lá. Página 33. Vamos continuar. Enquanto isso, pesquisadores de psicologia positiva concluíram com uma meta-análise. O que é uma meta-análise? É um estudo de praticamente todos os estudos científicos disponíveis sobre felicidade. Presta atenção. Houveram mais de 200 estudos sobre felicidade, feito com mais de 275 mil pessoas. Aí, os pesquisadores resolveram juntar todos esses estudos. E as conclusões dessas pesquisas correspondem exatamente aos mesmos princípios que são ensinados nesse livro. Ou seja, chegou-se à conclusão, depois de mais de 200 estudos com mais de 275 mil pessoas, que a felicidade leva ao sucesso em praticamente todos os âmbitos da vida. A felicidade te leva a obter sucesso em praticamente todos os âmbitos da sua vida, inclusive no trabalho, na saúde, nas amizades, na sociabilidade, na criatividade
e na melhora da sua energia. Você quer mais o quê, minha amiga? Tá aqui comprovado 275 mil pessoas. Mas você, alecrim dourado, com você não funciona, né? Com você o que funciona mesmo é reclamar. Avancemos. Página 36. Isso mesmo, até porque quando você tá feliz, você se torna grato e aí tudo flui. Exatamente isso. Lá na página 36. Existe um conjunto de ferramentas que qualquer pessoa, não importa a profissão, não importa a área de atividade, pode utilizar para elevar a cada dia o seu nível de realização pessoal. A melhor parte é que essas ferramentas não funcionam apenas para negócios. Elas podem te ajudar a superar obstáculos, podem te ajudar a se livrar de maus hábitos, a tornar-se mais eficiente, mais produtivo, a se beneficiar o máximo de oportunidades e a atingir metas mais ambiciosas na vida e no trabalho. Elas são basicamente esse conjunto de 7 ferramentas que o livro já trouxe, que você pode utilizar para elevar o seu nível de realização pessoal todos os dias. E aí ele encerra falando o seguinte: trata-se de aprender a cultivar a atitude e o comportamento que comprovadamente, vou repetir a palavra, comprovadamente, não é achismo, não é misticismo, é ciência. Promove o sucesso e a realização. Isso nada mais é do que ter ética no seu trabalho. Tá escrito aqui. Ser feliz não é acreditar que não precisamos mudar. Olha isso aqui. Ser feliz não é acreditar que você não precisa mudar. É perceber que nós podemos mudar. Eu sempre falo isso, tem uma frase que eu amo, que eu sempre falo, que é o seguinte: você se aceitar não é você se acomodar. A aceitação é diferente de acomodação. Eu realmente me aceito. E é por me aceitar que eu sei que eu posso melhorar. É por me amar que eu entendo que eu posso me tornar cada vez melhor. E as pessoas confundem se amar e se aceitar com se acomodar. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser feliz é exatamente perceber que você pode mudar. Jeito Harvard de ser feliz. Eita, perdi minha marcação de página aqui. Vamos à página 38. Utilizando eletrodos estrategicamente posicionados, os pesquisadores conseguiram observar quais áreas do cérebro eram ativadas quando um macaco se via pela primeira vez diante de um desafio. Ele vai começar a página 37 falando sobre um estudo feito com macacos, ok? Contextualizando. E aí ele fala que foram posicionados eletrodos de forma estratégica na cabeça dos macacos. E quando o macaco se via pela primeira vez diante do desafio. Depois, eles monitoraram o funcionamento cerebral enquanto o macaco pegava as cápsulas de alimento repetidas vezes. Quando os pesquisadores analisaram os resultados dos escaneamentos cerebrais no fim do experimento, descobriram que a região ativada pela tarefa tinha aumentado várias vezes. Em outras palavras, resumindo, esse estudo com macacos percebeu que apenas a prática, só com a prática, cada macaco literalmente expandiu a região do cérebro necessária para realizar uma tarefa. O que isso quer dizer? Que a única coisa que vai levar você a se tornar melhor em algo é a prática. Quanto mais você praticar algo, mais o seu cérebro vai se desenvolver. Isso é neuroplasticidade cerebral. E aí ele vai contar aqui no livro que antigamente não se acreditava em neuroplasticidade cerebral. Acreditava-se
que na adolescência o cérebro se formava e após o cérebro formado, ele não seria capaz de expandir. É isso aqui que o livro vai explicar pra gente. Mas aí ele vai explicando que estudos, inclusive esse estudo feito com macacos, começa a comprovar que o nosso cérebro ele tem a capacidade de se desenvolver ao longo da vida, desde que ele seja estimulado. Então eu preciso estimular o meu cérebro para que esse cérebro se desenvolva. O meu cérebro continua aprendendo, ele se transforma. Então notem que nesse estudo com o macaco, como o macaco precisava repetir várias vezes a mesma ação para conseguir alimento, ele foi se tornando cada vez melhor nessa ação. E a área do cérebro responsável por essa ação, ela se expandiu. Ok? Isso é a neuroplasticidade, que antigamente acreditava-se que isso não existia. E aí ele vai falar de um outro estudo feito com motoristas de táxi em Londres. E essa pesquisa descobriu algo inimaginável. O cérebro dos motoristas de táxi de Londres apresentava o hipocampo, a estrutura cerebral dedicada à memória espacial, significativamente maior do que a média das outras pessoas. Por que o cérebro do motorista de táxi, especificamente dos motoristas de táxi de Londres, era diferente do cérebro das outras pessoas? Porque eles usavam demais essa área de localização. Porque Londres tem ruas muito difíceis, é muito difícil se localizar em Londres. Então, os motoristas precisaram desenvolver o seu cérebro para conseguir desenvolver a sua atividade diária. Todo dia ele estava ali, igual o macaco. O macaco não precisou aumentar uma parte do cérebro para ter mais agilidade no ato de pegar a comida. O motorista precisou expandir o seu hipocampo para conseguir ter mais agilidade em se localizar nas ruas. E aqui ele vai fazer até uma piada aqui na página 41 do livro, onde ele diz: os pesquisadores precisariam argumentar. Será que desde o nascimento os genes de algumas pessoas já desenvolviam um hipocampo maior porque elas sabiam que um dia seriam motoristas de táxi? Ou teriam que admitir que o hipocampo pode aumentar em consequência de muitas horas de prática dirigindo um táxi em uma cidade que mais parece um labirinto? E aqui eles chegaram, assim se constatou, que o nosso cérebro possui plasticidade. O nosso potencial, gente, página 41, lá no finalzinho, ele diz assim: o nosso potencial de crescimento intelectual e pessoal é igualmente maleável. Aline, eu acho que hoje eu não sou uma pessoa tão inteligente. Eu acho que eu ainda não sou uma pessoa assim tão capaz. Então, mas o teu cérebro é maleável. Se você não é hoje, mas hoje você decidir se tornar, você pode. Porque você não é Gabriela. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Só existe se você quiser. Se você quiser mudar, o seu cérebro é maleável. Nós estamos quase terminando essa primeira parte do livro. Então, lá na página 42, ele fala que reconfigurar o nosso cérebro para sermos mais positivos, mais criativos, mais resilientes, mais produtivos e conseguir enxergar mais possibilidades no mundo é possível. Porque o nosso cérebro é maleável. Porque existe neuroplasticidade cerebral. Você pode ter sido de um jeito até ontem, mas se você decidir mudar, o seu cérebro tem a capacidade de mudança desde que você faça isso repetidas vezes. Preste atenção nisso. O livro do possível ao provável, lá na 42 ainda, ele diz: o livro Guinness de Records, que é o Guinness Book, relaciona muito dos maiores recordes do mundo, os maiores potenciais já atingidos. Mas o livro Guinness de Records
é um dos registros de fósseis, registros mortos. Ele só diz respeito àquilo que já foi feito, não aquilo que pode ser feito. Gente, isso aqui explodiu a minha cabeça. O Guinness Book é um livro de recordes. Todos os maiores recordes estão ali, mas ele só registra o passado. Ele está sempre obsoleto. O que ele registra é aquilo que já foi feito, mas ele não nos limita àquilo que pode ser feito. Os recordes estão sempre sendo quebrados, de forma que o livro dos recordes está sempre ultrapassado. Olha a linha de raciocínio que o autor vem construindo na gente. E ele vem dizendo que a gente precisa sair da média, que a gente precisa parar de focar em estudar apenas o mediano ou o que sai da média para baixo. E que a gente precisa começar a olhar para cima. E aí ele nos traz o livro de recordes. E ele não só traz o livro do recorde, como ele diz o seguinte: olhar para o Guinness Book como algo já ultrapassado. Aquilo não me limita, porque todo recorde existe para ser quebrado. Olha o tamanho da mentalidade de crescimento, de expansão, de enxergar possibilidades e não limites, de sair da média. Lá na 43 ele vai falar: como veremos nos próximos 7 capítulos, ou seja, ainda temos muito para estudarmos juntas, estudos vêm confirmando inúmeras maneiras pelas quais podemos aumentar permanentemente o nosso patamar de felicidade e adotar uma atitude mais positiva. Ou seja, não é algo passageiro. Não é fazer um exercício para você ficar 3 segundos mais feliz e depois voltar a ser a pessoa estressada de antes. É fazer de forma permanente. É muito reconfortante saber que as pessoas podem sim ser mais felizes, que mentes pessimistas podem ser treinadas para se tornarem mais otimistas e que os cérebros estressados e negativos podem ser treinados para enxergar possibilidades. De fato, é reconfortante saber que nós podemos mudar. Deixa eu beber água que eu tô falando igual uma gralha e a garganta tá ficando seca. Vamos para nossa última página dessa primeira parte do livro, tá? Página 44, o autor vai falar: com muita frequência, a mera posse do conhecimento não basta. Você não adianta você apenas ter o conhecimento. A gente precisa mudar o nosso comportamento para que exista uma mudança verdadeira e duradoura. Ele já está deixando bem claro que simplesmente ler esse livro e não praticar e não mudar o seu comportamento não vai mudar nada. É como ele falou lá no livro: você pode saber tudo sobre gravidade e nunca voar, se você não colocar seu conhecimento em prática. E aí ele diz mais, que houve uma fase na vida dele que ele mesmo testou todos esses conhecimentos na sua própria vida. Até então, ele era um pesquisador. Então, ele pesquisa alunos de Harvard. Depois de pesquisar com seus alunos de Harvard, ele viaja a 40 países, pesquisa em 40 países, mas ele nunca tinha tido a oportunidade de aplicar esses conceitos na sua própria vida. Até que ele rompe um disco da sua coluna e ele fica numa situação tão grave que ele teve que passar 1 mês de cama. Dessa forma, ele diz: fui forçado a desacelerar e finalmente passar algum tempo aplicando esses 7 princípios na minha própria vida. Finalmente eu percebi do que eu estava falando. Constatei que esses princípios foram tão eficazes para gerar mudança na minha própria vida em uma crise pessoal, quanto para gerar mudança em trabalhadores durante uma crise econômica. Então ele vai falar aqui que tem uma parte aqui que eu não destaquei para vocês, mas que ele conta que ele aplicou esses 7 princípios
dentro de empresas que estavam passando, da American Express, quando eles estavam passando por um momento financeiro muito delicado, que ele aplicou em outras empresas. Então ele vai falar o quanto isso gera resultado no mercado de trabalho. E aí ele vem trazendo que além desse resultado no mercado de trabalho, trouxe resultado para ele, na sua vida pessoal, quando ele passou por uma crise. Não basta simplesmente ler este livro. É necessário foco e empenho para que você aplique os princípios na prática. E só então os resultados começarão a surgir. E assim nós encerramos a primeira parte. E aí vamos dar início à parte 2, que é a parte que eu vou ler junto com vocês na semana que vem. Até aqui! Vamos lá! Compartilhem comigo. Virou uma chavinha aí? Trouxe, explodiu sua cabecinha? Bota aqui o emoji do cérebro explodindo. Eu amo esse emoji. Se você explodiu a cabecinha, conta aqui pra mim qual é a diferença que isso fez pra você. O que você aprende com isso? Vamos papear que eu já acabei a minha parte aqui, ó. Parte 1 do livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz.